Oi, estou de volta. Gente, me desculpa, mas é porque aqui ó, eu acabei ficando na dúvida em qual Instagram eu entrei. Mas vamos lá, eu vou começar de novo, Pai Eterno. Já fiz a oração na primeira vez e eu só vou ler e esmiuçar mais um pouquinho, porque depois eu vou encaminhar essa live aqui. Ó, se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam com os outros, façam-me o favor, concordem um com o outro. Amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém, só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Então aqui, Paulo está orientando, né, a igreja de Filipe a permanecerem no amor de Deus, no cuidado de Deus, na orientação ali de servir como ele mesmo fez conosco. Né? Então aqui ele está falando para a gente não olhar só para as nossas necessidades, mas para olhar para aquelas pessoas que precisam, estendermos a mão e ajudarmos todas elas. Aí ele coloca assim: tente pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito de sua condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano e foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente da pior forma, que foi o quê? A crucificação. Então Jesus, quando o Senhor falou assim, agora quem eu vou enviar? E Jesus falou, Pai, envia-me a mim. Ali ele deixou seus privilégios, né, do Deus grandioso que ele é, para se tornar humano. Aí nasceu ali no ventre de Maria, todos nós já conhecemos essa história, né? Andou aqui e concluiu seu ministério, mas em todo o tempo ele abnegou a sua autoridade e poder como um Deus, mas se tornou um humano para ser servo, para ser humilhado por mim, por amor a mim e por amor a você. Aí aqui ele diz assim, ó, por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus e proclamem por meio de louvor que ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Ou seja, aqui pela obediência plena, pelo amor de Jesus, por ele não ter em nenhum momento assumido ali o seu eu, a sua própria vontade, então o que Deus fez? O exaltou acima de todo nome, nos céus, na terra, embaixo da terra, em todo lugar o Senhor o exaltou, para que ele pudesse de alguma forma estar ciente ali de que toda a sua obediência, toda a sua humilhação, toda a sua abnegação realmente estivesse ali pronto para receber de Deus Pai esse privilégio, né? Porque ele se humilhou, ele morreu por mim e por você, ele se fez homem, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele morreu de forma cruel, que era a morte ali da época, que era a morte de cruz, né? E tudo isso por mim e por você, porque precisávamos ter alguém como um cordeiro vivo para nos isentar do nosso pecado, para nos purificar diante daquilo que Adão e Eva havia cometido lá no início de todo o tempo, né? Ali conforme diz em Gênesis. Então é importante que eu e você saiba que todo o sacrifício que Jesus fez foi por amor. Em nenhum momento ele pensou nele mesmo, em nenhum momento ele pensou que ele poderia ter privilégios. Pelo contrário, ele se abnegou de todo o poder, de toda a glória, de toda a autoridade, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados em Cristo através dele,
ali enxertados na videira verdadeira, para que juntos pudéssemos então, de alguma forma, receber aí a salvação. Né? Aí, continuando no segundo item, que é celebrando juntos. O que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devam apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que eu estou longe, continue agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência, a sensibilidade para com Deus, porque essa força vem dele. Um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Ou seja, Paulo estava aqui orientando a igreja de Filipos a permanecerem fiéis, não somente quando eles estavam lá, mas agora na ausência dele, agora muito mais ainda, né? Então, aqui ele fala para eles terem reverência, sensibilidade para com Deus, porque o poder que iria fazer com que eles ficassem firmados vinha aí do Espírito Santo, o poder que vinha de Deus. Aí ele coloca aqui, ó, façam tudo pronta e alegremente. Nada de brigas ou apelações, apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele estava dizendo exatamente o quê? Para que tudo que fizermos, a gente tem que fazer prontamente, de uma forma alegre, né? Porque aqui ele diz para a gente não brigar, para não ter tipo de apelações e mantermos nos quê? Puros, santificados, buscando aí agradar o Pai, sendo o que? Exemplo para a sociedade poluída. Ou seja, eu e você, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Não é eu, Tati, ou o Paulo, ou a Nay, ou quem quer que vá assistir essa live. Pelo contrário, nós devemos ser ar fresco justamente para essas pessoas. Tanto é que ele fala aqui, ó, como a luz no escuro, para que ele possa se orgulhar de mim e de você. Por quê? Porque a gente vai fazer o que a palavra dele diz. Amém? Aí ele coloca aqui, ó, mesmo que eu seja executado aqui agora, partirei alegre como se fosse parte da oferta da sua fé, que vocês oferecem no altar de Cristo. Parte da alegria de vocês, mas é justo que o inverso também aconteça. Vocês devem se unir a mim na minha alegria, seja lá o que vocês fizerem. Não se preocupem comigo. Aqui o apóstolo Paulo estava justamente falando a respeito disso, né? Que em outra versão que eu li pela manhã, está dizendo assim, que de alguma forma, se ele... agora partirei alegre... Ah, tá. Aí, se ele partir, para que a satisfação daquilo que ele ensinou, a satisfação daquilo que ele orientou e do comprometimento da igreja de Filipe, ou eu ou você, perante aquilo que é a orientação do Senhor, de permanecermos firmes, todo dia santificados, buscando a presença, a intimidade com Deus, né? Trabalhando dentro de um propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Tudo isso iria alegrar a vida de Paulo, né? E aí ele fala aqui, ó, mesmo que eu seja executado aqui agora, partirei alegre, como se fosse parte da oferta por sua fé. Por quê? Porque morto ou vivo, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou feliz, porque eu cumpri o meu chamado, eu cumpri aquilo que Deus estabeleceu. Então, se eu for para o céu, glória a Deus, aleluia. Se eu permanecer aqui, glória a Deus, aleluia. A minha vida ou a minha morte é para exaltar, para levar Jesus, para que de alguma forma o nome dele venha a ser glorificado aqui na terra. E aí ele fala assim, ó, meu plano em sintonia com o plano de Jesus é enviar Timóteo a vocês em breve, para que ele me traga notícias de vocês. Isso vai fazer muito bem ao meu coração. Não tenho ninguém aqui como Timóteo.
Ele é leal e muito preocupado com vocês. Muitos aqui estão mais preocupados consigo mesmo que pela causa de Jesus. Mas vocês conhecem Timóteo. Ele tem sido para mim como um filho devotado e nesse trabalho de proclamar a mensagem, tão logo as coisas se definam por aqui, planejo enviá-lo. E vou ficar esperando e orando para isso acontecer logo. Logo depois dele. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que na caminhada dele, ele tinha amigos fiéis. Aqui na caminhada dele, ele tinha Timóteo, que estava ali juntamente com ele, trabalhando com ele, favorecendo ao escrever as cartas para Paulo, para que o evangelho pudesse ser propagado, para que a mensagem de Deus chegasse ali à igreja de Filipe, né? E assim ele, de alguma forma, vê a fidelidade. Aqui ele fala, eu não tenho amigo igual Timóteo, né? Vocês conhecem ele. Então, de alguma forma, ali havia um amigo. Então, que eu e você tenhamos um amigo que nos leve para mais perto de Deus, que nos leve para caminhar segundo a sua vontade, conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus diz, porque há aqueles amigos que nos desvirtuam, mas há aquele amigo que fala, olha, não vai por esse caminho, olha, não faça isso, isso daí não agrada a Deus, não está de acordo com a palavra, isso daí você precisa mudar, porque se você quer caminhar segundo a palavra, você tem que obedecer à palavra. Então o amigo verdadeiro é aquele amigo que vai te levar para mais perto de Jesus e não te afastar dele. Todo amigo que te afasta de Jesus não é amigo. Isso não é amigo, porque o amigo verdadeiro, ele vai te levar para mais perto de Deus, assim como ele está elogiando Timóteo aqui. Aí ele diz assim, ó, no momento estou enviando Epafrodito, meu bom amigo e companheiro de trabalho, vocês o enviaram para me ajudar, agora eu o envio para ajudar vocês. Ele sofreu muito enquanto esperava voltar para vocês. E esse desejo aumentou depois que se recuperou daquela doença que vocês ouviram falar. Posso garantir a vocês que ele já está bom. Ele quase morreu, vocês sabem. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, teve misericórdia de mim também. A morte dele teria sido uma tristeza imensa para todos. Ou seja, a igreja de Filipe havia ali enviado Epafrodito para estar com Paulo, para trazer notícias de Paulo, para levar notícias daquela igreja para Paulo. Por isso que Paulo retorna agora, né, enviando a Epafrodito. Aqui diz que ele ficou doente, quase morreu, mas Deus foi tão bom e misericordioso que não permitiu que de fato isso acontecesse, né? E aí ele continua. Vocês podem ver, então, como eu estou contente para poder enviá-lo a vocês. Quando o virem de volta, são e salvos, sei também quanto irão se alegrar, e eu ficarei muito aliviado. Deem a ele uma boa acolhida, um grande abraço. Pessoas como ele merecem o melhor. Lembram-se do ministério que vocês começaram para mim, mas não foram capazes de terminar? Aqui, Paulo estava exortando eles em relação a algo que eles haviam, né, se proposto a fazer por Paulo e não havia cumprido. E aí ele diz, pois bem, para completar aquela tarefa, ele pôs a vida em risco, por pouco não morreu. Então significa que assim, aquele amigo verdadeiro, não importa qual seja a situação, ele vai se sacrificar, ele vai estar disposto, ele vai caminhar para que você busque a presença do Pai, para que você caminhe segundo a direção de Deus. E é esse amigo. É essas pessoas que a gente tem que manter presente na nossa vida. Vamos hoje no culto? Vamos na conferência tal? Olha, vamos ter um momento de oração juntos? Vamos jejuar juntos? Eu jejuo pela sua causa, você jejua pela minha? Vamos seguir rumo àquilo que Deus tem? Esse é o amigo verdadeiro. Esse é o amigo que vai alegrar o coração de Deus de você estar perto dele. Vamos estudar a Bíblia? Vamos ler tal livro? Olha, eu vou te indicar tal livro que vai te ajudar, né? Então aqui, em todo o tempo, Jesus está dizendo que todo o sacrifício que ele fez é para mantermos também essas mensagens saudáveis, essas amizades saudáveis e de alguma forma caminharmos dentro do plano original daquilo que Jesus tem para minha vida e para sua vida. Amém?
Vi que entrou a Rô aqui também. Seja bem-vinda, Rô. Deus abençoe. E não deixem, né? Lembre-se, o melhor de tudo é lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, encaminha para as pessoas, manda essa oração. Vamos fazer a semeadura da palavra, vamos semear a palavra de Deus, vamos colocar aí a nossa fé em ação, levando a palavra através dessa forma. É só um clique, né? Então, nesse clique você leva a salvação, nesse clique você leva um conforto, nesse clique você vai estar semeando uma palavra no coração de alguém. Amém? Então, vamos orar? Paizinho querido, muito, muito, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque todo sacrifício e humilhação que o Senhor Jesus sofreu por nós ali na cruz, vindo como um Deus soberano, mas se tornando homem humano, perfeito, em obediência e abnegação de privilégios que o Senhor poderia ter, mas assim por amor a mim, por amor a você, o Senhor Jesus, ele negou-se a si mesmo e ele fez com que eu e você fôssemos enxertados na videira verdadeira. Eu e você pudéssemos ter o privilégio de aceitar Jesus, aceitar sermos enxertados na videira para termos comunhão de volta ao Pai, para que pudéssemos ter uma vida santificada, separada, caminhando com pessoas que nos levam para mais perto de Deus, pessoas que nos levam para o caminho de Jesus, pessoas que nos aproximam mais de Deus, sabendo que vale a pena tudo isso, porque em breve, muito breve, Jesus voltará. E ele estará levando a sua igreja, aquela igreja imaculada, com as vestes limpas, com as vestes purificadas, porque Deus conhece a intenção do nosso coração, que possamos ser pessoas assim, dispostas e disponíveis para aquilo que o Senhor tem, para a eternidade na nossa vida, e que eu e você possamos anunciar o evangelho, que eu e você possamos ser, como disse aqui na palavra, luz em meio à escuridão na vida de alguém, trazendo Jesus, trazendo o amor, resplandecendo como uma luz, como uma estrela, como algo que o Senhor determinou aqui na terra para juntos levarmos a palavra, o amor de Deus e transbordar toda alegria, toda satisfação que só Jesus faz em nós e através de nós. Amém? Então que Deus te abençoe. Até segunda-feira, volto novamente aí na segunda para explicar ali às 20 horas, então Filipenses 3. Tenha um ótimo final de semana e que Deus te abençoe.